Cogedlo, 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 cogedlo. I am your father. Leon! Bazinga. ¡Mátalo! What is your will, my master? Welcome. Broadcast. Resident Evil Revelations. Boa noite, galera. Finalmente chegamos ao episódio 6. Eu estou falando do nosso Brothercast. Quem está falando é o Nelson. Estou aqui junto com o meu parceiro, no bom sentido, Fernando Padawan. E a gente está aí para mais um episódio desse cast que é descompromissado. É apenas uma paixão nossa para falar desse nosso hobby que, mesmo a gente tendo nossas esposas do nosso lado, a gente não largou, que é o paixão pelos videogames. E hoje vai ser um primeiro cast temático, é um cast que a gente resolveu em comum acordo aqui falar sobre um jogo apenas, né? E o jogo de hoje nada mais, nada menos do que o jogo da saga Resident Evil. E aí esse cast é exclusivamente sobre o episódio Revelations. E aí, Paduan? Bom, pessoal, isso daí que o Nelson já adiantou. Hoje é uma franquia já clássica nos games, agora clássica também no cinema. E a gente vai falar nesse caso do Resident Evil Revelations, que é um spin-off da franquia, né? Ele acontece entre o 4 e o 5. E a gente vai poder conhecer um pouco mais sobre os vírus que rolam na história, né, na franquia, todo esse universo que envolve a Jill, o Chris, etc. e tal. Mas, Nelson, você foi o responsável por me apresentar o game, então você, por favor, comece falando mais detalhadamente sobre o mesmo. Então, a gente gosta muito da saga, né, dessa série de jogos Resident Evil. A gente não é nenhum entendido que sabe de todos os detalhes, assim, de todas as tramóias, né, todas as histórias que envolvem a saga, mas a gente vai, da nossa maneira aqui, expor aquilo que a gente viu, que sentiu do jogo e o que ele significou pra gente, qual foi a experiência que a gente viveu. Resident Evil Revelations, eu escutei a primeira vez em revistas, em internet. Na época eu tinha um Nintendo DSi, e eu tava, assim, planejando ainda comprar um Nintendo 3DS. E beleza, eu tava na faculdade, né? Aí um colega meu da faculdade simplesmente comprou um 3DS, até aí tudo bem. Ele me mostrou lá o Mario Kart 7, eu vi aquele efeito 3D e tal, mas legal, mas eu tô com o meu DSi aqui feliz, eu vou esperar um tempo, né, pra investir no 3DS. Aí o porra do meu colega baixa um dia lá a demo do Resident Evil Revelations, mano. Aí ele chegou pra mim e falou: Nelson, eu baixei uma demo aqui do Resident Evil, vem ver. Aí ele colocou na minha mão aquilo, mano, na sala de aula, velho. Ele deu a pedra do vício. Puta que pariu. Ele me deu, foi só a demo, eu joguei eu acho que uns 5 minutos, mano. Eu sei que o tempo que a Jill, eu fiquei andando com a Jill pelo banheiro do quarto, pelo banheiro assim, no quarto, foi 5 minutos que eu joguei, cara. Cara, você foi pro banheiro com a Jill? Infelizmente eu não tava com ela, mas eu tava jogando com ela. Meu, eu acordei, eu tava na cama, acordei, andei pelo quarto, meu, comecei a olhar aqueles gráficos, aquelas texturas, aquele efeito 3D, eu falei, preciso ter essa porra desse console. Aí, não teve jeito. Aí passou pouco tempo, já tava com o meu 3DS na mão e já corri atrás desse jogo. O jogo foi lançado em 2012, né? No começo era exclusivo do Nintendo 3DS. Eu comprei em agosto esse jogo e, meu, primeira sensação que eu tive quando coloquei o cartuchinho lá no meu aparelho, liguei, começou o jogo, meu, adrenalina foi lá em cima, imersão máxima e foi só alegria. E você, assim, como é que foi o primeiro contato com o jogo? Bom, você tinha comprado o game pro seu 3DS.
Aí um dia, acho que a gente foi até gravar um episódio, alguma coisa assim, você veio aqui em casa a gente gravar. A gente foi gravar um episódio do Brothercast e você me apresentou, né, o Revelations pela primeira vez. Eu pude estar vendo, né, o poder do 3DS, que ele é maravilhoso no 3DS, não tem nem o que falar. E eu joguei só um pouco, né, até porque a gente ia gravar o cast e não ia dar muito tempo, né. Mas assim, já foi só a prova, né? É igual A primeira pedra é de graça, né? Né? Aí, bom, provei lá um pouco, tal, maravilhoso. Passado um tempo, você me falou que estava saindo um port para Xbox 360 e para o Play 3. E o Wii U e PC, então. E aí, como eu tenho o Xbox 360, eu falei, vou ter que comprar esse jogo, não tem jeito, né? Eu comprei, testei, aquela coisa, a gente tem a biblioteca vasta. Então, eu comprei, coloquei na biblioteca, falei, num dado momento lá eu vou jogar. Se eu não me engano, na época eu estava até jogando Resident Evil 5, na época. 5 ou Recon City? Acho que nessa época acho que eu estava no 5. O Operation Raccoon City eu vinha jogar depois que eu zerei o 5. E, bom, eu sei que aí eu fui poder jogar e tal. Eu conto a parte triste da minha história? Ou não? Ah, você que sabe. Isso aí você tem que pensar as coisas boas, né? Mas todo sofrimento tem a sua, né, compensação. Né? Não, com certeza. Bom, eu comprei essa mídia, uma mídia paralela? Não, vamos dizer, né? Uma mídia paralela. E não sei por que cargas d'água, essa mídia ela tava com algum tipo de pau, que eu podia jogar 10, 12 minutos, ela travava. Dava erro lá de limpeza de disco e tal. Eu tinha que tirar, fazer voltar no último checkpoint, né, no último save lá e tal. Aí eu já não estava aguentando mais aquela coisa de 10, 12 minutos, eu tinha a parte que era 20 minutos, eu falei, vou baixar. Aí eu baixei. Comprei a mídia, copiei, né, gravei e tal, pus para jogar, aí conseguia jogar 25 minutos, 30 minutos, até uns 40, dependia do momento lá, mandava. Tirando a parte triste, que foi essa lenga-lenga toda, consegui zerar o jogo, zerei o jogo em 7 horas e 1 minuto, 7 horas e 1 minuto. Eu não dei 100% no game, mas assim, eu tentei ao máximo pegar tudo que tinha de vasculhar o cenário, exploração ao máximo, né? Aquela coisa clássica já do Resident Evil. Agora, me fala você jogou, acho que você jogou um pouco só, você não jogou muito desse game. Esse game, Padrão, ele fez eu perder ou ganhar, não sei, né? 140 horas da minha vida. Só me consumiu isso só, porque entre jogar modo campanha no dificuldade easy, depois normal, depois no hard, e multiplayer também, né, que é na língua espanhola tem um nome, agora no outro nome em inglês é o modo hard, né, hard mode, isso mesmo. E, mas foi momentos assim, foi investimento mesmo no meu currículo gamer, porque esse game realmente enriqueceu muito o nosso currículo. Então, muitos fãs chatos. Ele valeu cada centavo. Cada centavo com certeza. Agora, tem muita gente chata, mano, aqueles fãs chatos que fica comparando os jogos antigos da série com os novos, que não prestava, que prestava. Eu gosto de todos os jogos que eu joguei até hoje no Resident Evil, cada um tem sua particularidade, tanto dos antigos como aqueles de subtrilhos do Wii, e também agora da nova geração, né, dos gráficos fodásticos e tal. Cada um tem sua particularidade. Agora, o Revelation, pra mim, foi assim, eu acho que o mais bonito, como eu sou nintendista, não adianta falar que não sou, porque eu só tive console Nintendo. Tirando o Vita, eu só tive Nintendo. Então, o que acontece, cara? Eu só tive contato com o Resident Evil, assim, forte mesmo, foi no Wii, que eu joguei aqueles 5 jogos que tem do Wii. Então, assim, a experiência que eu tinha era dos videogames antigos, do Code Verônica e aqueles jogos do Wii, que é os remake, o 0, o 4 e aqueles subtrilhos.
Então o que acontece? Mano, eu não tinha ainda contato com o 5 igual você teve, né? Depois eu fui ter com a parte do Mercenários, do Mercenário 3D, mas campanha mesmo, história, foi Revelation que me apresentou assim os gráficos mais foda, meu, e eu acho que ele inova em vários aspectos, né? Ele tem o Gênesis, que fez a gente explorar assim, o cenário como nenhum outro, né? Que é um scanner de mão, e outras coisas que a gente vai citar aqui no cast. E, bom, a começar pela história, né, igual você falou, é um spin-off entre o 4 e o 5, né? E a gente começa com o jogo, e nesse início do jogo não tem nada de história, é um aperitivo apenas para a gente saber provar aquilo que vem pela frente. Então a gente começa já naquele navio gigante, aquele cruzeiro abandonado, Queen Zenobia, e a gente tá andando lá com a Jill, né? E tá com o Parker já desde o início, né? Que é o parceiro na BSSA, né? Então o que acontece? A gente vai andando pelo navio, entra no interior do navio, tá chovendo, né? O navio balançando lá, a gente vai entrando no navio, não encontra nenhum inimigo, só alguns vestígios, corpos, tal, e aquelas gosmas. E ela tá sem saber nada, porque eles estão atrás do Chris, né? Começa assim, a gente tá atrás do Chris. Que perderam contato com o Chris. Foi perdido o contato com o Chris e o sinal dava no Atlântico, eles foram, não, no mar Mediterrâneo. Aí eles seguem o sinal, encontram o navio e entram no navio. E nisso eles adentram o navio, né? Não sabem de nada que está se passando, vê aqueles vestígios, aquelas gosmas, aqueles corpos em mutação. E o final dessa apresentação do episódio 1, né? A gente encontra com uma criatura que são os Ozzy, né? Os Ozzy Osbourne. Isso, mata e é o primeiro contato que a gente tem no jogo. E o que você diz aí do início? Bom, uma coisa que eu achei interessante que você vai acompanhar durante o jogo todo, não sei se você notou isso, mas tem toda uma ordem de cronologia. Se você perceber, a cada início de episódio tem um horário. Ou seja, então, a história, quando você falou, né, chega no navio, né? A gente chega no navio por volta das 6 da tarde. Apesar de estar escurecendo, já está escuro, né, na verdade, ainda são 6 da tarde. Se eu não me engano, são 6:08. A Jill está com esse parceiro novo, que é o Parker Luciani, né, assim. E os dois, eles já são membros dessa ONG, né, que é uma ONG, a BSA é uma ONG, para combater o bioterrorismo, né? E o que acontece? É que nem você falou, eles vão entrar no navio, não tem a menor ideia do que vão encontrar no navio. A única coisa que eles sabem é que perderam o contato do Chris, e o último ponto de localização era no Mediterrâneo, naquele exato local. No caso, tinha um navio, que era o Queen Zenobia, naquele mesmo local lá. Aí você vai vasculhar, você tem o contato com o primeiro... Como que a gente... Não é mais zumbi hoje em dia, né? Não, zumbi era no início da série. Agora, como eles mexem com bioterrorismo, cada tipo de vírus deriva uma criatura diferente, né? No caso do Revelation, são os Ozzy, né? São criaturas derivadas do T-Abscis, né? E são uns bagulho que, parece umas água-viva que nasce das pessoas e vira aquelas criaturas gosmentas, né, mano? Umas criaturas meio... Elas têm tipo que fundiu com criaturas do mar, né? Isso. Elas ficaram tipo uma fusão entre as... Eu sei que no caso do começo mesmo, você é apresentado para o primeiro monstro lá, vamos assim dizer, né? Já foi Ganado, já foi Maidin. Agora como que chama esse aí? Eu acho que é Ozzy, né? Ozzy Osbourne, né? É ele mesmo. São os discípulos de Ozzy Osbourne. Aí a gente apresenta o primeiro, a gente mata ele e tal. Aí nisso a gente já rola uma cutscene, onde uma repórter explica, né, o que aconteceu um ano antes em Terra Grígia. Aí você quer explicar um pouco melhor sobre Terra Grígia, o que era, como que não era?
Então, essa repórter ela explica, né, que a Terra Grigia foi uma cidade construída para ser 100% sustentável, então eles não tinham energia suja, eles usavam energia solar, e essa energia solar, eles aumentavam a capacidade da luz solar através de um satélite, né, acho que é Solaris, né, o nome dele? Não sei. Regia Solis. Regia Solis, isso. E esse é um guarda-chuva que fica em órbita da Terra, que reflete igual com os espelhos gigantes à luz do Sol, apontando diretamente, no caso, para potencializar, né, os espelhos lá, os receptores de Sol da cidade, para poder gerar a energia que ela precisa para sobreviver. E através disso, né, o que acontece? Eles tinham aquela vida perfeita, maravilhosa na cidade, no meio da água, a cidade-ilha, né, planejada, mas aí começa a merda, né? Quer falar sobre a merda? Vamos lá. Vamos jogar a merda no ventilador, né? Bom, essa cidade perfeita, aquela coisa chega a ser até utópica, né? Porque Essa é planejada, porque Brasília foi planejada, mas virou uma merda. zona do caramba. Então, eles tentaram viver aquela coisa da utopia, né? Cidade perfeita, autossustentável, etc. e tal. Mas o que acontece? Um grupo que se chama Veltro, não confundir com Velcro. Velcro hoje em dia é duas lésbicas namorando, né? Então, o Veltro, no caso, esse grupo ele fez o quê? Ele fez um ataque à Terra Grigia com os Hunters. Não sei se você já conheceu os Hunters antes desse game, né? Mas No Resident Evil Remake, o primeiro, né, que tinha os Hunters. Remake e alguns outros eles apareceram também, né? então, eu me lembro bem porque No 2 também? Não, no 2 também. Não, no 2 não. eu me lembro assim mais dos Hunters por causa da porcaria do Operation Raccoon City, né? Então, isso aí. Né? Porque a história é entre o 2 e o 3, né? Se passa ali entre o 2 e o 3. Só que, no caso desses Hunters aqui, eles tiveram até uma evolução, né? Durante o jogo, né? Mas enfim, os Hunters atacaram a cidade e começaram a destruir a cidade, matar as pessoas, aquela coisa toda. Aí a agência FBC, que é a Agência Federal de Bioterrorismo, né? Através do comissário Morgan, que é o grande cabeça, né, da FBC, não cabeçudo, eles fizeram o quê? Eles ativaram o Regia Solis, ou Solis, não sei como que se pronuncia corretamente, que é esse satélite aí que você falou, que ele lembra um pouco até um satélite da Umbrella, do filme, né, do Resident Evil, lembra um pouco, né. E aí o que aconteceu? Eles ativaram essa matriz solar e miraram em Terra Grigia. Com a potência máxima, né? Potencializaram tudo lá e mandou bala. No que mandou aquela carga de energia solar lá, detonou com a cidade. Prédio desabaram, os Hunters morreram, pessoas morreram no processo. Enfim, destruíram tudo que havia ali, né? Tanto de pessoas como prédios, carros, etc. e tal. Posteriormente à ação, né, que o pessoal acabou meio que comemorando, porque eliminou o problema do Conhecido como pânico de Terra Grigia. Após o pânico de Terra Grigia, né, o pessoal meio que aprovou a ação porque eliminou o problema do bioterrorismo que estava acontecendo, né. Só que assim, o que acontece? O tal do Veltro, né, esse grupo, né, bioterrorista, ficou aquela questão. Eles fizeram o ataque à Terra Grigia, mas passado um ano depois, aparentemente, eles voltaram, né? Não foi assim eliminado, né? Porque na época eles disseram não, que a gente eliminou o Veltro, né, a equipe, né, esses caras do Veltro. Não, a gente disseminou aqui, o grupo acabou, não existe mais, o problema está resolvido. O Morgan virou o figurão, o super-homem da nação, assim. Salvador da pátria, assim, entendeu? Bom, eles se juntaram, né, o BCA, através do O'Brien, que é o diretor do
da agência que a Gil faz parte e tudo, da BSAA, se juntaram com o pessoal da FBC para tentar resolver o problema. Aí, eles lá usaram o Regia Solis, resolveram o problema tal, e morreu o assunto. Então, essa introdução, Isso é só a introdução. essa é a introdução do jogo para a gente entender mais ou menos o universo que a gente vai entrar. Passado isso, a gente vai para um tutorial, né? Isso, exatamente. Aí, essa parte que você explicou é para a gente já saber onde nós estamos pisando, mais ou menos o que está acontecendo. Então, através daí a gente começa o jogo para valer, porque tudo isso que você disse foi explicado numa cutscene, né? Exatamente. Aí a gente vai vamos pro jogo, que é o que interessa, depois que começa essa cutscene. Aí começa num tutorial que foi bem bolado, porque eles uniram o quê? Tutorial para você testar a jogabilidade, o equipamento novo que é apresentado, que é o Genesis, que é o scanner. E, pô, se a gente não tivesse essa introdução que você falou agora, a gente não ia entender porque no fundo, ali no mar da praia, a gente enxerga os restos, né? Sobrou de terra O que sobrou de terra Grígia, sei lá que porra. Aí, meu, a gente começa numa praia então, né? A gente tá, se não me engano, com o Brian, né? E por que eles estão nessa praia? Porque foi encontrado algumas vestígios, algumas criaturas estranhas, eles foram investigar. É um pretexto para a gente testar aí, no caso, o scanner, que é o Genesis, né? É um aparelho que a gente, parece uma filmadora velha, e a gente, através dele, a gente tem um visor que escaneia tanto material orgânico, né? Como também, aliás, é só material orgânico, né, que ele lê. É só corpos e pessoas e tal. Só isso mesmo, né? Nesse momento você vai ler só o material orgânico. É isso mesmo, tudo que é vivo, né? Mas depois o scanner vai poder te descobrir o item escondido. Então, e é legal porque essa mecânica nova de jogo que a Capcom trouxe, além de a gente não ter, porque as outras Resident Evil a gente tinha que ver, a gente via na cara, né? A gente via algum objeto piscando, uma luz piscando, sabia que tinha um item. Esse, além da gente usar para descobrir itens ocultos, você vai fazendo scanner de tudo aquilo que você mata, de tudo aquilo que é orgânico, e quando dá 100% na leitura do scanner, a gente ganha uma maconhazinha, uma erva, né, que serve para a gente recuperar as energias. E depois desse tutorial, né, que é muito breve, né, a gente vai lá, vê aquelas lesmas lá na praia, de repente descobre que elas estão vivas, depois que a gente faz a leitura do scanner, mete bala em todas e essa parte a gente já encerra. E depois você quer continuar? Para onde a gente vai? Bom, depois no caso, a gente não pode esquecer que a gente tem um encontro, né, o encontro com a Rachel é antes ou depois do... Então, depois da praia, aí já corta essa cena, porque durante a cena da praia, que a gente está escaneando aquelas lesmas gigantes, o que acontece? O O'Brien chama a gente para avisar justamente o quê? Que o Chris sumiu e o sinal dele está no Mediterrâneo e automaticamente ele dá ordem para o Parker e para Jill e para trás deles. Aí daí da praia a gente já volta novamente para o Queen Zenobia para valer, para jogar, né? Exatamente. Aí, bom, a gente volta para o navio, a gente começa a vasculhar atrás do Chris, que é o grande objetivo da Jill ali é achar o Chris, o amado dela. Você acha que rola um clima? Porque o irmão é a Claire, né? Então ela... exatamente. Eles podem transar tranquilo. Não tem problema, né? Aí eu sei que ela segue procurando o Chris pelo navio, né? E ela chega numa sala, mas essa sala está trancada. E ela, tem uma fresta, ela vê o Chris algemado de costas para a porta, né? E ela quer abrir e tal, mas não consegue, está trancada. E aparentemente ele está desacordado, né? Aparentemente ele está desacordado, o Parker fala com ela no rádio, tudo, e ela tem que sair em busca da chave da dita cuja da porta, né? Essa porta, essa chave no caso, ela vai vasculhar o navio, tudo, até que ela entra numa sala e ela se depara com a Rachel, a personagem Rachel, que é uma personagem nova que até então não tinha na série, né? Ninguém conhecia essa personagem, uma loira, né? Ela conhece ela numa situação meio
ela conhece né, no caso, a Rachel ali, naquele momento, ela tá morta no chão, sentada no chão. No corpo da Rachel, que você vai encontrar, né? no corpo, né, você vai encontrar a chave, né, escondida. Aí você pega a chave, você volta para a sala anterior lá que estava o Chris, entra na sala, o Parker, do nada o Parker aparece junto na sala. Eu sei que a conclusão, a cabeça do Chris rola no chão, eles veem que é um boneco, a sala é fechada, rola um gás, né, que eles desmaiam, né, os dois desmaiam, né, tal, e adivinha, corta que eles desmaiaram lá, tal, né, e aí a gente corta já pro episódio 2, aí já vai pro episódio 2, que é o episódio Mistério Duplo. Aí você pode começar a falar um pouco aí melhor do episódio 2. Então, aí depois dessa parte que a gente joga no Chris Zenobia, né? Depois do gás, tudo, aí aparece aquele agente do Veltro, né? O líder. O líder dele lá com aquela máscara, então a gente não faz ideia quem que é o cidadão. Aí corta, começa o episódio 2. Episódio 2, é legal isso, né, no Revelation, que a gente não enjoa do jogo, porque além do navio ser um cenário gigantesco, extenso, com vários tipos de lugares nobres, lugares de casas de máquina, tudo que tem no navio, ainda a gente tem uma parte fora do navio, né? Que é o episódio 2, ele inicia com a Chris e com uma personagem nova também, a Jéssica, e eles estão na neve, né? Justamente investigando o quê? O que seria, se eu não me engano, uma base secreta do Veltro. Exatamente. Né? Eles estão num lugar que não cita, se eu não me engano, que lugar que que parte que é do globo esse lugar. Eu sei que está nevando, eu sei que é na Europa e eles... Eu não sei, ou é Polo Norte ou é Polo Sul, que é o lugar que é cheio de gelo, né? Ou é no Sul ou norte, provavelmente deve ser o norte, né? É que a Capcom, ela usa nomes falsos, assim, não dá nomes... Eles estavam em algum lugar no Ártico, porque é só gelo para todo lado, e nisso que ele tá andando com a Jéssica, mano, vem aquele navio, eles usam alguns nomes fictícios, né? Isso. E eles estão andando lá pelo gelo, daqui a pouco vem um avião, parece aqueles avião Hércules gigantescos, tá? Cargueiro, ele tá variado, tá saindo fumaça, e de repente ele vem descendo, brum, explode lá na frente, eles vão investigar os destroços do avião. E nisso, eles já têm também esse aparelho com eles, o Gênesis, né? A gente sempre está escaneando ali gelo, estamos escaneando os destroços do navio. E eu não lembro se foi nessa parte que a gente encontra o piloto, que a gente mexe na cabine e vem o piloto morto, ou se foi depois que a gente acha. Mas a gente passa pelos destroços do navio e nisso segue para uma caverna, né? Procurando justamente a base Veltro, seria o aeroporto, né? O aeroporto tem um nome lá. Aí o que acontece? Na verdade, a gente vai para uma mina, né? Isso, é uma caverna, é uma mina, uma caverna. Aí o que acontece? A gente é apresentado a novas criaturas, porque a gente estava acostumado na série Resident Evil, cachorros, né? Como é que era o nome daqueles cachorros? Os Cerebeus? Não lembro o nome dos cachorros. Você vê como a gente é totalmente expert em Resident Evil, né? E a gente apresenta... Mas é jogo de tirinho. Isso. A gente é apresentado dessa vez a novos quadrúpedes, mas dessa vez são lobos, né? São lobos da neve, só que eles estão infectados com alguma porra também, que eles são foda, mano. Filho das putas, né, mano? E dá continuidade aí. A gente entra aí na mina e o que acontece? Bom, a gente tá nessa neve aí, a gente tem que entrar nessa mina, enfrentar alguns lobos, até que a gente chega... a mina até que é um pouquinho extensa, assim, se for ver bem, né? Uhum. Ela tem uma cena legal, assim, que acontece depois da mina, depois que você passa por ela, que você salta na parte mais abaixo, que é a cena que ele cai, muito louco, né? E a Jéssica, ela fica num outro ponto mais alto, e aí os lobos vêm, ele tá meio que com a perna machucada, enfim. Essa parte... Sentado no chão, os lobos vêm, uma porrada de lobo lá, uma matilha, né? Pra pegar ele. A Jéssica dá um suporte pra ele lá de cima, né? De fuzil, e ele fica no chão se virando como dá, de pistola, se não me engano, e tal. Essa cena é bem legal, porque aí acaba que ela acaba descendo desse ponto que ela estava e ajuda
o Chris a matar os lobos e a sair dali, né? Com isso, o que acontece? Eles avistam a bandeira do Veltro nesse aeroporto, né? E na mesma hora, o que acontece? Eles já falam com o O'Brien, né? O O'Brien fala, ó, perdi contato com a Jill e com o Parker, cara. Então, eu vou te passar a localização e vocês vão pra lá, né? Aí beleza, aí corta disso, né? A Jill já entra naquela parte que você falou da versão que tinha no demo, né? Na demo tinha essa parte. Aí a Jill acorda lá numa cabine de convidados do Queen Zenobia lá, uma cabine um tanto quanto luxuosa, né? Linda. Acorda naquela cabine, meio atordoada com os defeitos do gás e tal. Aí no início ela dá falta do equipamento dela, né? Que ela tá sem nada, né? Aí você tem que vasculhar, né? Pra variar, né? A gente vai lá, vasculha a cabine, tudo. Se eu não me engano, a gente pega o quê, mano? Essa hora que a gente pega a chave de fenda, né? Isso, na privada. Vaso sanitário. Na tampa do vaso. Ou é dentro da. É na tampa do vaso ou é dentro da. Eu acho que é na tampa do vaso, sim, na tampa do vaso. Aí bom, a gente pega a chave de fenda e tal, desativa aquele sistemazinho lá que tem na porta, né, pra poder liberar a porta, tudo. E a gente sai. Só que sem arma, sem nada, né? Sem os scanners, sem nada. Até que a gente encontra uma sala onde está todo o equipamento, tanto da Jill quanto do Parker, né? E o primeiro baú do game. Exatamente. E isso foi já na hora que eu vi o baú pela primeira vez, eu falei, puta, cara, voltamos no tempo. Voltamos no tempo, agora é matar a saudade dos games antigos de Resident Evil, né? Mas aí a gente, nesse momento, só recupera o equipamento e tal, até porque não tem... Tinha colocar o que no baú, né, até então? Não tinha nada pra pôr ali, né? E, bom, tudo isso a gente deve... Depois disso, né, a gente deve chegar na ponte do navio. E lá na ponte a gente encontra o Raymond, né? O Raymond, ele tenta agarrar... Tenta não, ele agarra, né? A Jill, né? Só que ela dá um golpe de Karate Kid nele lá e se livra dele e tal. E aí eles trocam uma ideia lá e tal, aí acaba o episódio 2, né? Se não me engano, acaba dessa forma, né? Exatamente. Agora, rapidamente, vou falar só minhas impressões desse episódio aí, Padrão. Eu pago um pau pra Resident Evil Revelation, acho ele muito foda. Por quê? Porque a Capcom, velho, ela consegue unir o novo e o velho, eu acho que da melhor forma nesse jogo, mano. Porque a gente encontra elementos dos anteriores, no sentido que de sentir aquele cagaço, entendeu? De sentir medo, de ficar tenso. Você tem elementos que são tradicionais na série, você tem elementos novos, você tem um gráfico de ponta, você tem uma jogabilidade fluida e, é muito foda esse jogo, cara. Essa parte que você falou aí, eu vou falar pra você, Padrão, que minha primeira morte no jogo foi nessa parte aí que o Chris caiu. Por quê, mano? Eu não sabia o que ia encontrar pela frente, eu não tava economizando muita munição. Cara, por isso que é bom você jogar jogo sem spoiler, velho, sem saber nada, cara. Porque eu vou ser bem sincero, velho. Todos os Resident Evil até o Revelation, tirando aqueles que é sob trilho, e aquele do Play 1 também, que é em primeira pessoa, aquele Resident Evil Survivor. Tirando esses 3 Resident, mano, todos os outros, Padrão, eles eram em inglês, eu não manjo nada de inglês, você manja mais do que eu. E todos eles, mano, eu jogava com detonado. Então eu batia no peito e falava, zerei porra nenhuma. Eu segui um detonado, mas mesmo assim eu vivia as experiências. O Revelations, mano, como eu tinha... A Capcom e a Nintendo quer que se foda os brasileiros, então a gente tem que fazer o quê? Passar o console para espanhol para poder entender os diálogos. Então, cara, o Revelations foi o primeiro jogo que eu joguei na raça, sem ler detonado, sem apelar para vídeo, para nada. Foi tudo na raça. Então o que acontece, velho? Eu não sabia, foi uma surpresa aquele tombo. A gente tava andando lá na caverna, lá na mina, de repente eu caí, velho, eu não tinha muita munição. A Jéssica, demorou 1 ano pra descer, e nisso, velho, vem lobo de todo lugar, cara. Vem lobo de todo lugar e você tem que ficar toda hora girando pra um lado e pro outro, matando eles.
E, meu, eu não tinha erva, muita erva, não tinha nada. Bom, resumindo, morri com os ovos. Aí depois eu comecei a ficar mais esperto e utilizar mais aqueles golpes, né? Aquelas voadoras para poder economizar nas munições. Mas, meu, essa parte marcou bastante, né? Do lobo, que a gente fica coado com o Chris. E o que acontece? A gente percebe na história, meu, a história também é ponto alto no Revelation. Porque se você prestar atenção, é muito bem ligado. Nesse momento que o Chris e a Jéssica tá na neve, que teve esse acidente com o avião, eles estão investigando e encontram essa base do Veltro, nesse mesmo momento já ocorreu a cena da praia, eles já foram seguir o sinal do Chris, mas aí o que acontece? Depois a gente vai ver mais pra frente que esse sinal do Chris era falso, realmente é uma armadilha, tanto que eles entraram no navio e se intoxicaram com gás. Exatamente. E nisso o Chris fica sabendo que agora quem está desaparecido na verdade não é ele, é ela. Exatamente. É a Jill junto com o Parker, velho. Fantástico, fantástico. Aí a gente cai daí dessa cena da neve, a gente vai pra cena do navio novamente, igual você falou, que a gente acorda, meu, que aí o jogo começa pra valer. A gente acorda no navio fudido, sem munição nenhuma, sem saber o que tá acontecendo, meu, os gráficos, velho, o relevo das paredes do quarto, todos os detalhamentos, mano, a luz do abajur refletindo na parede. Meu, eu paguei muito, bom, foi o que me fez comprar o console, mas foi essa cena. A gente acorda naquele quarto, parece aqueles quartos de Titanic, velho, com aquelas madeiras trabalhadas, porra, muito foda. E aquela cama, meu, toda de madeira de lei, trabalhada, colonial, maravilhosa e tal. Aí o que acontece? No quarto, não sei se tu lembra, velho, a gente toma um cagaço, a gente tá, depois que a gente vai no banheiro e acha essa chave, a gente volta pro quarto, a gente toma um cagaço, que se eu não me engano, de dentro do armário sai um Ozzy, velho. E a gente não tem arma nenhuma pra lutar com aquele maldito. Aí o que acontece? O tutorial do jogo ensina movimentos de esquiva. Aí a gente dá aquele olé no Ozzy, aí ele passa reto, mete a cabeça naquela TV zona de tubo, fica lá se chacoalhando, tomando choque, e nisso a gente vai acionar um mecanismo, que é um dos puzzles do jogo, né? Eu não sei como é no Xbox, no 3DS a gente utiliza a tela de baixo de toque para poder fazer a ligação elétrica para sair da sala. E nisso a gente sai lá do quarto, o Parker, a única coisa que a gente tem de equipamento é o Parker, ele avisa que está em outro ponto do navio, a gente se encontra em algum lugar para poder localizar as armas, né? E é aí que a gente culmina no final da fase, que a gente encontra o Parker, né, que é um personagem que aparece do nada, que a gente também não entende nada, de onde que ele é, o que ele é. E mais pra frente a gente vai ao longo da história saber de onde vem aquele água de salsicha, né? O ruivinho. Isso aí foi bem lembrado, que nem você jogou no 3DS, eu joguei no Xbox 360. Então, algumas coisas são diferentes, né? Como, por exemplo, você selecionar... Acho que até armamento, né? Pra selecionar armamento também é diferente, né? A Nintendo, velho, a gente é malhado, a gente é discriminado perante a sociedade... Mas a gente que é Nintendo, a gente gosta o quê? De inovação. Então a gente curte isso nos consoles. O Revelation, da mesma forma que o Mercenaries 3D, a gente tem o inventário a todo momento à mostra na tela, a tela sensível. Então assim, a gente tem menos poluentes assim na tela, porque tudo que a gente precisa, armamento, inventário, tudo está na tela de toque. Assim como no Wii U, né? Tanto que agora eu joguei a demo do Revelations no Wii U. É a mesma coisa, a gente joga na tela principal, rola na TV e o inventário está tudo na tela do controle. Mas assim, eu acho legal que cada console, cada adaptação tem uma particularidade, né? Então eu curtia, o jogo é o mesmo, mas muda um pouco só essa mecânica da jogabilidade, né? Uma outra coisa que é interessante, lá no começo você estava falando da questão da ordem de horários, né? Porque tem uma ordem no game, né? O jogo começa, se não me engano, às 18 horas e 8 minutos. Aí o que acontece? A Jill vai acordar... Não, aí às 18h42 que acontece aquela cena do Chris com a Jéssica lá na neve, né? Aí só às 8h30 da noite que a Jill acorda. Da doideira. Da doideira do gás e tal, entendeu? Então, quer dizer, tem toda uma... Cara, tem toda uma questão cronológica. Você tem que se ligar nessa questão cronológica para entender a ordem exata dos fatos, entendeu? Mas, bom, a gente acaba com o Raymond tentando pegar a Jill lá e tal, beleza. O barquinho que ela e o Parker estavam explode, né? Tal. E aí é o fim do episódio 2, tal.
A gente vai pro episódio 3, Os Fantasmas de Veltro. Os Fantasmas do Velcro? Não, os Fantasmas de Veltro. Bom, estamos em Terra Grigia, né? Um ano antes do Pânico? Um pouco antes do Pânico, né? Bom, lá no centro que eles montaram, que a FBC montou, né? Lá em Terra Grigia, tá quem? Tá o Parker, tá o Raymond, já com a perna zoada, né? Que também tem uma questão cronológica para entender o ferimento dele. Né? E também tá a Jéssica e tal, tudo esperando o comissário Morgan lá falar com o O'Brien, né? Bom, aí a gente tem que sair dessa sala, que é estilo uma sala de reunião, né? Tem mesas com computadores e tal, blá, blá, blá. A gente tem que sair dali para sair do prédio. Só que o que acontece? Do que a gente vai sair do prédio, começa a chover Hunter, não sei da onde sai tanto Hunter. Né? Deve ter aberto a tampa do esgoto e sai do Hunter de lá de dentro também. Eu sei que nisso a gente, cara, tem que eu não sei se a gente tá com metralhadora já nessa cena, acho que sim, né? Eu sei que a gente tem que detonar os Hunters. A inteligência artificial do parceiro, né, que a gente tá, eu notei que ela melhorou já um pouco. Porque a Shiva é meio songamonga no 5, mas o Parker já é um parceiro mais ativo um pouco, né? Quando você tá com o Parker, que é a Jéssica, ela também já é um pouquinho mais ativa e tal. Já dá um reforço, né, no meio dessa matança de Hunters aí. Bom, a gente tem que sair dali e tal. Aí, se eu não me engano, foi essa cena eu joguei no seu 3DS, se eu não me engano, que você percorre as salas, né? Vai subindo o prédio. Vai subindo o prédio, percorrendo os corredores, as salas, entra em sala, sai de sala, pula obstáculo e tal. E continua os Hunters lá pra você matar e tal. Até que... E tudo isso, o que está acontecendo? Tudo isso, o Regia Solis lá, o Solis lá, foi ativo. Os caras ligaram o bagulho e está acontecendo. Ele está se energizando para disparar o raio, né? E nisso você vai, pegando objeto e tal, matando o Hunter. A Jéssica vem junto no embalo e vai, até que lá no terraço tem, acho que se não me engano, 2 helicópteros para evacuar o pessoal do prédio, né? Num deles vocês entram, tal. E de lá de cima você vê a merda acontecendo, né? Você vê aquele raio de luz solar vindo lá do céu e pá, detonando com Terra Grigia, detonando com tudo, com todos, né? Em Terra Grigia. Aí nisso, passada essa cena que a gente tá no controle, se não me engano, é a primeira vez que a gente controla o Parker. Isso. Né? Ele é mais lento, cada personagem tem o seu esquema também, né? Ele é mais lento até que o Chris, né? Ele é mais humano, né? Ele não é aquele estereótipo, não é bombado, fortão, super-homem, não é... ele é um cara comum, Parker, que barba mal feita, meio gordinho... Cara, só pra passar assim minha impressão sobre esse episódio aí, o início do episódio 2, né, que começa em Terra Grigia, o que acontece, velho? O Resident Evil, velho, ele tem assim, ele é cinematográfico, né? As cutscenes são fodásticas, a qualidade das imagens maravilhosas, a narração, tudo é maravilhoso. Então o que acontece? Aquela cena que a gente viu no início do jogo, sobre o pânico de Terra Grigia, a gente vive isso, velho. A gente vivencia. A imersão desse jogo ela é fantástica. Então a gente tá lá, na hora do pânico, velho. O início do episódio 2 é na hora do pânico. Você tá num prédio e você tem que fugir de lá, velho. É basicamente isso. Você tem que correr de lá pra você não morrer. Porque já foi dada a ordem, o satélite vai torrar tudo com a temperatura solar lá. E a gente tá lá com a Jéssica, e é subindo andares. Aquele prédio já tá todo fodido, né? Já tá destruído, semi-destruído, né? Pelas criaturas, pelos Hunters, que estão muito mais ágeis nesse jogo, né? Além de muito mais bonitos, lógico, por causa da evolução gráfica, eles estão muito mais ágeis.
e a gente está lá subindo aquele desespero, elevador, e elevador para e desce no andar e vasculha andar. E a gente também, se eu não me engano, não sei se a gente está com Gênesis nessa fase, porque não dá tempo de vasculhar muita coisa, velho. Não dá, eu acho que não, eu acho que nem tá. E a gente está correndo e subindo, e nisso a gente vivencia aquilo que sentiu o pessoal que estava vivendo naquela época, né, na época do pânico, que foi, se eu não me engano, um ano antes do evento atual do jogo lá, no Queen Zenobia e tal. E, meu, a gente 2004. Vai subindo aquele desespero, meu. Um destaque pra trilha sonora, né? Que realmente a trilha sonora é aquela que dá aquela adrenalina, a gente não sabe o que vai acontecer. E quando a gente consegue subir no topo do prédio, num L ponto, aí tá lá os helicópteros, também tem mais um pouquinho de Hunters pra matar. Até que a gente consegue embarcar no helicóptero, mano, e de lá a gente vê aquela cena, velho. Começa aquele raio de sol, destruir tudo e torrar todo mundo, aquelas explosões. E, meu, o bagulho é cinematográfico, né? Aí, depois do início do episódio, que passa em Terra Gridia, aí, novamente, a gente volta pro navio Queen Zenobia. Aí, tu quer contar aí o que acontece, Padrão? Bom, depois da cutscene, né, que é o fim de Terra Gridia, né, tal, como diz o Parker, né, Terra Gridia no more. Bom, aí, passado isso, a gente volta... Porque o que acontece? A gente vai para a Terra Gridia, tal, um ano antes, mas volta para o momento atual e ao mesmo tempo que a gente está vivenciando o momento com a Jill, em outro lugar você está vivenciando o momento com o Chris e a Jéssica. É fantástico. Então a dinâmica, exatamente. Cara, é maravilhoso. Então, o que acontece? Aí a gente já volta lá para a ponte do Queen Zenobia, né, onde a gente tinha parado com o Raymond, o Parker e a Jill. Aí a gente volta ali e tal, aí a gente continua a vasculhar. A gente encontra uma pasta, e essa pasta, ou um file, né? A gente encontra esse file e lá ele conta a história do Queen Zenobia. Vamos falar um pouco só para pontuar o que era o navio. Para quem não viu nenhuma imagem do navio, né? Vamos pontuar aqui um pouco. O Queen Zenobia, ele foi construído em 78, né? Ele recebeu o nome em homenagem a uma rainha do Império... Aí é aquelas coisas de Capcom inventando as coisas. Império Palmirene. Palmeirinha? É da Palmeirinha. Ou é do Palmeirinha ou da Palmeirinha. Que foi deposta pelos romanos e tal. Como ela era uma rainha de uma beleza incrível e tal, então eles batizaram como a beleza do Atlântico. O Queen Zenobia, então, ficou sendo a beleza do Atlântico. E, bom, ele era um navio, um dos navios mais populares do século XX e tal, né? E todo o seu interior, até você falou da cabine, né? Da cama, do acabamento, da parede e tudo. Ele recebeu o interior, essa decoração, né, do interior dele, baseado nos navios dos grandes transatlânticos de luxo da década de 30. O Queen Zenobia, ele, na época da construção dele, também construíram um irmão gêmeo, né? Queen Semiramis. Semiramis, exatamente. E ele, os dois, né, tanto o Zenobia quanto o Semiramis, eles quase viraram sucata, né, tal, mas aí reformaram e puseram na ativa, fazendo a rota. A princípio eles chegaram até a fazer a América do Sul, passando por aqui por perto da gente, mas depois eles ficaram com a rota do Mediterrâneo mesmo, que é onde ele se encontra no atual momento. Bom, o que acontece? Você tem aquelas coisas clássicas de Resident Evil que você tem que destravar uma arma, aquela cena, lembra? Destravar a 12 que estava na parede e vai descendo. Então, eles puxaram isso daí da série, né, da franquia. Para você destravar a calibre 12, você tem que pegar um brasão, um medalhão, que tem um brasão, né? Tal, voltar lá, pôr o medalhão, tal, aí que você destrava a 12 e tal. E tal. Depois que você pegou a 12, aí você já está
Acho que nessa época você não tá com metralhadora ainda, né? Você tá... Não. Né? É. Bom, cara, esse jogo, assim, ele te coloca... Eu não sei se é porque, como ele é um navio, então ele é fechado, né? Ele é um ambiente mais... Claustrofóbico. Enclausurado ali, aquela coisa toda. Tem energia elétrica? Você é projetado para dentro daquela ação, você está imerso no negócio. Então, na sequência que você pegou a arma, você precisa ir para o deck de lazer, né? E lá nesse deck de lazer é onde está o primeiro boss. Você já andou pra caramba, você está no terceiro episódio do game, é aí que vai vir o primeiro boss do game. No caso é o famoso Mayday lá, né? Mayday. É isso aí. Ou Gordo da Serra Elétrica, né? Aí, bom, a gente chega lá sem saber de nada, tal, tem alguém falando lá Mayday, ou em espanhol, como que era em espanhol? Mayday, aqui Queen Zenobia, SOS. Ele fica falando isso, é pânico isso aí. Não, e o barulho da porta balançando a corrente e tal. Aí, porra, você chega ali, o cara tá pedindo socorro, mano, você vai querer ajudar, né? E os trouxas vão lá, mete bala no cadeado da corrente. Prenderam o cara lá por algum motivo, né? Só para resumir assim, essa parte do episódio que você tá falando, a situação de imersão nesse jogo é foda, mano. Aí o que acontece? A situação é a seguinte, quando terminou o episódio, você tá naquela ponte do navio, o Raymond escapa, e o que acontece? O navio que trouxe a gente pro Queen Zenobia, ele explode, velho. A gente tá numa seguinte situação, a gente tá sem o navio que trouxe a gente até lá, sem o barco que trouxe a gente até o navio. A gente está num transatlântico gigante, abandonado, fantasma, sem energia elétrica, sem rádio, sem porra nenhuma. Então, quais as prioridades? As armas, que a gente já resgatou. E qual a prioridade principal agora? Comunicação. Então, a gente corre atrás do que nesse episódio? Da sala de comunicação para poder entrar em contato novamente com o Brian, né? E nisso tudo a gente vai vasculhando, explorando o jogo e tal. A gente sai naquele hall maravilhoso, né? Aquele hall é o ponto alto, assim, do navio. Você se sente no Titanic, né? Que tem a escada gigantesca, maravilhosa, com muita decoração, muito dourado, e aquele pêndulo relógio maravilhoso, Porque, assim, o Queen Zenobia, ele é fantástico, que ele une o luxo antigo, né? Com muita tecnologia. Então, ao mesmo tempo que você tem todo esse visual, você tem aqueles elevadores lá com os fossos transparentes e tal. E a gente descobre o quê? Que a sala de comunicação está fechada, está trancada. E quem está com a chave da sala de comunicação? Mayday. Você tem que ir naquela porra daquela fase do navio, mano, que a gente... parece uma cidade dentro do navio, né? Que tem mezanino, tem bares e tal, né? Tem mezanino. E a gente começa a ouvir aquela porta balançando, né? E a gente sabe que aquilo que tá indicando no mapa que você tem que pegar a porra da chave. E é o primeiro boss do jogo, igual você falou, cara, que a princípio a gente só ouve uma voz estranha pedindo socorro, SOS, falando isso, Queen Zenobia, Mayday, e aquela porta balançando, você na primeira vez que você joga, você não sabe que porra que vai sair dali de dentro, você só sabe que você tá fudido, né? Com certeza. Bom, e aí o que acontece? Esse ambiente que você tá do boss, você tem a parte superior, né? E a parte inferior. E basicamente é o quê? Você circular, é movimentação. Você está se movimentando porque não está só o boss ali. Ele trouxe os capangas dele. Né? Ele trouxe os discípulos de Ozzy junto com ele. Quantas vezes você morreu? Ou foi tranquilo? Cara, o primeiro boss, eu morri acho que uma vez. Uma vez, eu acho. Não, acho que foi uma. Bom, enfim, sei lá, não vou lembrar agora também de cabeça. Eu sei que assim, aí que nem... por exemplo, eu tinha jogado Resident Evil 5. Você fica congelado para mirar e atirar, aquela coisa toda. Nesse aqui você já não tem isso. Então até nisso facilita a sua ação. Então você se movimenta, acha uma posição que você não vai se prejudicar, mete bala nos caras. Você sabe também que é o boss, por quê? Porque você já vê aqueles tanques vermelhos.
que é clássico de qualquer jogo Resident Evil, né? Encontrou o tanque vermelho, nego velho. Tá fudido. Tá fudido, é boss, não tem jeito. Aí você alterna nisso, você sobe as escadas e tal, o babaca do parque fica parado lá em cima que nem uma estátua, não sei. Né? Tem hora que eles até te ajudam, mas na hora do boss o cara não te ajuda, caralho. Mas tudo bem. Aí você fica nisso, você sobe, atira e tal, usa os tanques, né, pra detonar o cara, usa as granadas, né. Tem que usar tudo que você pegou no caminho, você tem que usar, todos os armamentos. Você tem que tentar não ser pego, tem aquele maldito que fica arremessando. Nossa, aquele... Estilo uma garra, não sei o que é aquilo. Porra, é aquela, velho. É uma lança de osso, velho. É um bagulho muito louco, ele fica parado no fundo. Isso é um desgraçado. E jogando. Aí, porra, você fica preso naquilo. Aí tal, beleza. Aí você matou o boss, né? O Mayday aí, o famoso Mayday. Aí o que acontece? Ele te dá a chave, né? Não. A chave, né? Que ele te dá. Que é a chave da sala de comunicação. Exato. Mas, aí você pegou a chave, o que acontece? Então, velho, só pro pessoal ter uma noção desse chefe, ele é mano, ele é assustador, cara. Ele é uma aberração, ele é Ele é gordo e a cabeça tá de um lado e tem uma serra, a mão dela mandando ele ter uma serra, velho, que aquilo ali quando te pega já era. Já era. E, meu, eu não vou mentir, velho, morri uma parte de vez, cara, porque até pegar a manha mesmo do jogo, eu morri uma parte de vez, porque uma hora é aquele Zose maldito que me pegava, ou outra hora é aquela serra maldita que me matava, e até pegar a manha mesmo, utilizar legal os tanques, eu tive que ter um pouco de estratégia aí, morri umas 5 vezes no mínimo. E depois disso a gente pega a chave, agora, se eu não me engano, a gente vai lá na sala de comunicação, né, consegue contactar, não, tenta contactar, só que descobre o quê? Que a antena do navio está fodida. Mas quem tá dentro da sala? O maldito do Raymond de novo, não é? O Água de Salsicha de novo, tá lá o Raymond. E a gente não consegue utilizar a porcaria do rádio porque a antena tá desligada. E o equipamento tava danificado, né? O equipamento tava todo fodido. Ninguém sabe. Aí o que acontece? A gente fica sabendo que a gente tem que subir até a porra da antena do navio para poder manualmente acionar, né, o controle da antena, que é outro ponto de comunicação. Mas aí rola um vídeo, né? Nisso rola uma cutscene e tal, a gente descobre que tem que fazer isso para poder se comunicar, cobrar e saber o que está acontecendo. Mas no vídeo a gente é apresentado o quê? No vídeo, pessoal, a gente tem uma pequena demonstração do líder da Veltro, né? Ele pega uma amostra do T-Abs, né? Do vírus, põe no aquário, que tinha uns peixinhos dele lá, umas piranhas lá, parece piranha, né? Aquela porra daquele peixe. Aí ele põe lá, tal, contamina os peixes e tudo, os peixes viram tudo mutado, tudo transformado, aquela porra daqueles peixes. Ele diz que a intenção da Veltro é contaminar com o vírus 1/5 da água da Terra, do planeta, né? Aí os caras... E nisso todo mundo tá vendo o vídeo ao mesmo tempo, simultaneamente, né? O O'Brien, o Chris, todo mundo. Nisso, o que acontece? O Chris, ele pede pro O'Brien para ele mandar alguém lá pro aeroporto, onde ele estava com a Jessica antes, né? Que ele tinha passado com a Jessica lá e tal, e saiu para localizar a Jill com o Parker. Aí o O'Brien fala, não, tudo bem, eu vou mandar o Quint e o Kit. Esses dois seguranças. Os dois comédia do jogo, né? Bom, essa cutscenezinha aí e tal, faz o quê? Conclui o episódio 3. Já no episódio 4, que tem o nome de... Episódio 4, O Mesmo Pesadelo, né? A gente volta para a sala de comunicação, onde ainda está o Jill e a Parker lá, né? Então, o que acontece? O navio está sem energia. Só tem energia de emergência, né? Que não permite muita coisa.
E eles precisam do rádio, então o que eles fazem? Eles vão fazer exatamente isso daí, eles vão precisar reativar a energia para poder fazer a antena funcionar e tal. Aí, no game manda a gente fazer o quê? Vai pra sala de máquinas, né? Casa de máquinas, né? Puta, é. Vai pra casa de máquinas e você lá vai poder reativar a energia. Beleza. Aí a gente sai dessa sala de emergência, o Raymond... o Raymond, ele tá paradão lá, passa no sinal, tivesse acontecendo. Tá? Então, pega essa chave aqui, ó. Essa chave aqui vai fazer com que você vai pelo cassino, tal. Caralho, o cassino, mano. Não, ele tá assim de boa, assim, tipo de bobeira, né? Ah, então pega essa chave aqui, ó, vai ali, você vai poder chegar lá no cassino, né? Aí depois, lá do cassino, vocês vão lá no porão e lá vocês vão conseguir chegar na casa de máquina. Aí a Jill pega a chave e tal, pô, beleza e tal. Aí ele fala assim, pô, por acaso vocês não viram a minha parceira? O nome dela é Rachel tal, que lembrando que é aquela que estava morta que deu a chave pra Jill, né? Que a Jill achou a chave no começo do jogo. Que é uma loira e tal. E aí ela, não vi nada tal, não vi ninguém e tal. Beleza. Parceira do Raymond, né? Ela é parceira do Raymond. Aí, então beleza. Aí nisso você percorre esse saguão, né? Que é esplendoroso, assim, é demais a descrição. Aí você faz as suas andanças lá, você chega no cassino. E que assim, ele tem aquelas passagens que dá acesso aos lugares lá, que são tipo Aqueles canos da... Não, eu tô falando antes, quando você vai cruzar de uma porta para outra, fica girando, mano, aquilo ali... estilo uma bússola antiga, assim. É um loading disfarçado. É um loading, né, lógico. Bom, em conclusão, você chega lá no cassino e tal, pô, o cassino é bonito e tal, tem aquela, como chama, aquela fonte, né, na sua frente, assim. Aí você vê um negócio piscando lá, né, aí você, pô, você não alcança para pegar, aí tem um botão lá, ativar ou não ativar, né? Assim, né? Aí você fala assim, vou ativar, né? Trouxão, você vai lá, ativa o bagulho, começa a sair o vírus cair na água lá, tipo uma cascata, os peixes viram endemoniados lá, os peixes. Nossa, velho. Começa a saltar da porra da fonte. Desespero, né? Aí você mata, aí você mata ali os peixes e tal. Tem aquelas porra que parece um baiacu, não sei que é o nome daquele peixe que é redondo, um ouriço, sei lá, mano. Aquilo é uma desgraça, ficar pulando e Pulando, maldito, mano. Aí o que acontece? Você mata os peixes e tal, e você pega como uma recompensa. Você pega o que estava lá, você não conseguia pegar, agora você pode pegar, que é uma moeda, né? E nessa mesma fonte você tem também um file que fala que para acessar a sala VIP, você tem que acertar exatamente 107 gramas. É um puzzle. Um puzzlezinho, né? Uma balancinha que tem lá e tal. Que até então, eu pelo menos não sabia do que se tratava, né? Eu peguei só a moeda, li o file e tal, vasculhei, aí eu vi um caça-níquel ligado, o único que estava ligado, né? Aí joguei a moeda lá e tal, consegui pegar mais moedas. Aí vasculhei, não tinha mais nada, tinha uma escada, que era o único, que tinha uma porta trancada, né? E na escada, eu subi na escada, tinha a balancinha lá, com esse puzzle aí. Aí bom, você sabe, né? Eu sou horrível com a puzzle, né? Em Resident Evil eu sou horrível. Aí eu fiz o puzzle e tal, acertei a 107 gramas e acessei essa sala VIP, que é uma mesinha com os exclusivos vão lá pra jogar, né? Os fodão lá do navio, creio eu. Você pega munição e tal. Tem acho que um outro file, se eu não me engano, também. Que eu agora não me lembro nesse outro que fala. Você lembra? Eu não lembro, cara. Eu sei que dessa sala VIP que tem as câmeras e tal, que monitora o cassino, que a gente acessa os encanamentos lá pra sair na área que dá acesso à casa de máquina, né? Isso, exatamente. Tem esse... Como posso falar? Uma escada, né? Que você desce por essa escada, tem a tubulação, você vai seguindo nela e tal. E até que você chega já no porão mesmo, né? Você desce no porão, tem um elevador, né? Aquele elevador de carga, né? Só que, pra variar, cadê a chave? Puta
merda. Parece até o canal do YouTube, mas não é. Cadê a chave? Aí eu deixar essa parte pra você explorar ela. Então, essa parte aí que tu falou, né, meu, o cassino é outra parte fantástica, né, mano? A gente vê o nível de detalhamento, velho, do cassino, tudo que tem ali pra explorar. E, meu, o T-Abscess, né, é um vírus que é uma variação do T-vírus com outro vírus lá, retirado de um ser vivo, de um abismo, de uma abissal, né, do oceano, por isso que você recebe esse nome. E a contaminação como é que é? Através da água, né, líquida. Então, parece uma groselha que você joga na água e daí vira o... Vixe, Maria, sai de perto. Aí é, no caso, aquilo que aconteceu contigo na fonte. E essa chave que aciona o elevador, eu não tô lembrado, mas é aquela parte que tem que pegar a Rachel? Com a Rachel? Isso, essa parte mesmo. Mano, essa parte então, velho. Aí o que acontece? A gente entrou no cassino, igual você falou, aí tem o puzzle, que a gente consegue pegar moeda, tal, com chafariz, depois de matar os peixes, aí vai lá, sobe, tem o puzzle dos pezinhos lá, da quantidade de moeda que você coloca, para poder liberar a entrada lá para a sala VIP de segurança, tal, né? Aí a gente descobre que tem um acesso ali, a escada, pra gente chegar até a área do elevador, que dá acesso às casas de máquina. Aí é o que você falou, cadê a porra da chave do elevador? Aí a gente vai atrás da chave do elevador. Aí tem o ponto do mapa, né? Aquela luzinha amarela, tal, a gente vai seguindo, tal. Quando chega no ponto próximo à chave, aí quem que a gente encontra novamente? Só que ela estava um pouquinho diferente, né? Um pouquinho, né? Ela cresceu. A Rachel, velho. A Rachel é um, digamos que é um semi-boss. É um boss fight. Aquele... Ela chega a ser até um boss. É um boss, né? Acaba sendo Porque um boss. assim, realmente, porque se você não tiver bem equipado, você se fode com ela, mano. Porque quando a gente joga com ela mesmo no multiplayer, velho, a gente tem que estar maquinado pra matar rápido, senão a gente se fode. Então, o que acontece, meu, o destaque dessa hora, meu, a ambientação. O som que ele emite, velho, além dela estar toda deformada, por causa que ela se contaminou com o T-Abscess, né? Ela tá toda cheia de mutação, a cara dela, os membros dela, só uma parte assim do tronco que tá intacto, né? No peito, né? Mas o que ocorre, velho? Quando a gente tá ouvindo ela se aproximar, cara, mano, eu não sei descrever, cara. Eu sei que a gente ouve um som estranho, bizarro, essa é a palavra. Help! Help me! It hurts! It hurts! Found you here. Cold. E ela aparece de todo lugar. Ou ela aparece do duto de ventilação, ou ela aparece do chão, do caralho a quatro, velho. Aí quando ela vem pra te pegar, cara. Ela te pega, rouba a tua energia, você dá uns tiros, ela sai correndo, escapa, meu, ela é foda. A gente tem que perseguir ela. Se eu não me engano, a primeira vez que eu matei ela, velho, eu acho que eu só fui conseguir matar ela na cozinha do navio. Eu matei ela na cantina, mas puta que pariu. É embaçado, cara, que ela corre que feito uma louca. E ela não tá sozinha, ela tá com aqueles capanga dela também lá, né? Bom, eu sei que, enfim, eu consegui matar ela na cantina, peguei a chave lá no corpo dela, aproveitei já que eu tava ali, usei o scanner no corpo dos outros cadáveres que tinham no chão. Aí dali, a gente já pegou, fizemos uma volta, né? Que a gente pegou a chave, percorreu os corredores, pegamos o elevador, tudo, voltamos até chegar no elevador de carga lá do porão lá, pusemos a chave lá, acionamos o elevador e aí sim a gente pôde finalmente descer, usar o elevador para descer. E no caso, isso aí marca o fim do episódio 4, o mesmo pesadelo. Bom, agora a gente chega no episódio 5, Segredos Revelados. Aí essa parte do game, a gente voltou para aquele aeroporto lá, que tá com neve lá e tal. Só que a gente tá dessa vez com os dois comédia lá, o Quint e o Kit lá, né? O que acontece? Eu achei, cara, assim, de cara, logo no começo da cena, eu achei muita zoeira, porque o neguinho começa a zoar o cara, o outro. Ele, pô, e aí, você conseguiu seguir a Jéssica até a casa dela? Aí ele,
pô, cara, eu perdi ela aí ele, puta, como é... Não, então, não foi assim aqui e tal, não sei o que. O cara começa a se embananar, cara, muito comédia os dois, cara. Aí, enfim, eles entram lá naquela... É uma câmara subterrânea que tem lá, né? Eles entram lá e tal. Cara, aí, novamente, uma outra coisa que eu achei muito da hora, porque o Quint lá, ele, que é o perito lá em computadores, né, e tal. Cara, ele tropeça na porra do bagulho, cara. Você tá mó tenso dentro do bagulho, né? Armado, tenso, você já tá imerso no negócio. Daqui a pouco, você ouve um barulho, você vira pra trás e a porra do cara tropicando no bagulho, mano. Aí nisso, tá o corredor bloqueado, você tem que entrar numa sala, tal, sair dela pelo outro corredor. Aí você chega naquela porta lá, você precisa de uma chave de fenda. Aí você chega, ô Quint, peça sua chave de fenda aí pra abrir aqui. Aí ele, puta, cara, perdi. Como assim você perdeu a chave? Ah, deve ter caído ali quando eu tropiquei. Aí você volta. Cara, essa sacadinha assim, cara, dá a personalidade deles, é muito legal, né? Dá um fino no negócio. Porra, é muito show. Aí você resolve aquele puzzlezinho lá, tal, entra na sala. É uma sala de segurança que tem monitoramento, né, de vídeo lá. Aí, nisso, vocês assistem um vídeo que alguma coisa pega um cara da Veltro, pendura, leva ele no ar assim, né, pendura pela perna. Alguma coisa cai do corpo desse cara e tal. E depois, se eu não me engano, rola um vídeo do avião, explicando como que se deu a queda do avião. Né? Que na realidade o avião começou a taxiar na pista, os Hunters pularam em cima, começaram a detonar a porra do avião. O avião decolou, mas não conseguiu. Aí ele caiu poucos quilômetros para frente, aonde o Chris e a Jessica chegaram lá, né? Bom, aí nisso a gente sai dali e vai para essa sala onde o cara estava pendurado, né? Pelo ar, magicamente, né? Que até então era magicamente. Se eu não me engano, eles pegam o tal do token, né? Que é como se fosse um pendrive, né? Estilo um pendrive, né? Eles pegam nessa sala e nisso eles devem voltar justamente pro terminal do avião. Exatamente, pro local da queda do avião, onde tem um terminal dentro do avião que eles precisam usar, né? Esse terminal. Aí agora você pode explorar um pouco mais, né, essa parte. Então, velho, esses dois caras são muito figura, né, meu? Eles têm personalidades próprias, enquanto um é mais zoeiro, porra louca e mercenário, o outro é o nerdão, né? É o que manja tudo de tecnologia. E, e deu uma combinação muito legal dos dois. E essa parte da fase do episódio, ela é muito breve, né? Mas é legal, dá um aperitivo assim, a gente quando joga com personagens diferentes, lembrando que o jogo inteiro é co-op, mas a gente não é single player, né? O modo campanha. Então, essa parte explica um pouco mais. Isso, é a inteligência artificial que ajuda a gente o tempo todo. Então, essa parte do jogo que faz a gente entender algumas coisas sobre a trama do jogo. Porque aí a gente fica entendendo que os Hunters, em contato com o Teabs, eles têm um poder inédito, velho. E até então, na série inteira, não tinha visto, que é o que? Da invisibilidade, né? Eles fazem igual o Chapolin, né? Tomam aquele verniz invisibilizador e ficam transparentes. Então, você descobre o quê? Que além de você ter que se preocupar em matar os bichos, você tem que enxergar eles. Como você consegue enxergar eles? Assim, ou você vê só o movimento assim, transparente igual o Predador, ou você usa o Gênesis, que através do Gênesis você consegue enxergar eles. E, é muito louco, velho. Tanto o diálogo dos dois, como os momentos de tiro e como a parte que eles têm acesso a terminais. E eu acho que o principal destaque entre os dois é o diálogo, né? Porque o diálogo deles é hilário, né, velho? Bom, nisso a gente já volta lá no elevador com a Jill, com o Parker e tal, né? Mas o que acontece? A gente precisa restaurar a energia, né, do navio. E para tanto, o que acontece? A gente começa já a acessar os pontos do navio que estão alagados já tipo, vai ter água até a cintura mais ou menos, né?
E nisso você tem que ir lá na sala do motor para poder reativar a energia lá, né? Exatamente lá na sala do casa de máquinas, né? Do navio, né? Nisso aí começam outros puzzles do game, né? Que são aquelas alavancas, né? Que para você percorrer, vamos supor, você está indo no corredor, tem um jato de vapor. Aí, se você for ali, você vai morrer, né? Então, antes disso, tem uma alavanca. Você aciona a alavanca, você passa por ali porque vai fechar o duto. E assim vai, se não me engano são 3 alavancas. A parte é muito foda, né, mano? Se não me engano tem 3 alavancas e você alterna. Você passa, aí você tem que fechar para abrir a outra e tal. Conclusão, você vai chegar lá na última, é uma engrenagem, não, como que é? É uma engrenagem, né? Uma engrenagem. A conclusão é essa, você vai pegar a engrenagem, porque quando você já entra de cara, tem um negócio de vapor bem na porta, né, onde está a engrenagem. Você entra de cara, você vê a engrenagem lá, mas você não tem como acessar. Tem acesso, né? E você consegue finalmente pegar essa engrenagem aí para futuro uso, né? Então, velho, essa parte eu acho fantástica, né? Quer dizer, o jogo todo é fantástico, mas essa parte, velho, a missão é o quê? A gente tem que restabelecer a energia do navio e, pra isso é um puzzle, digamos, gigante, velho, porque você precisa ligar a energia. Para ligar a energia, você precisa de uma chave, lembra? Tem 2 terminais, de um lado e de outro da sala. Só que o que acontece, velho? Nessa sala, dos 2 terminais para ligar a energia, falta uma chave. Essa chave, você só pega ela mediante o quê? Você encaixar a engrenagem para abrir um cofre. Que não se sabe porque dentro de uma engrenagem tem uma chave. Isso, aí o que acontece, velho? A gente chega, mano, primeiramente, quando a gente desce o elevador, a gente descobre o quê? Que a parte de baixo mesmo do Queen Zenobia, ele tá semi-alagada. Então a água tem pontos que tá na cintura, tem pontos que tá no joelho. E a gente é apresentado a uma criatura maldita, velho. Que é essa criatura desgraçada, eu não sei o nome dela, velho. Mas o que você acha que parece aquela porra que fica... Parece um golfinho, velho. E ela vem, pula em cima de você. Aquilo te mata, velho. Aquilo te mata, velho. Aquilo te mata tanto se você estiver nadando submerso, como você estando... aquilo você não enxerga, velho. Eu sei que aquela porra, velho, é uma das piores criaturas do jogo. Eu odeio aquilo, velho. Porque aquilo ali só fica legal, seguro, quando você tá com aquelas granadas elétricas que você joga na água e mata ele. Eu tentava usar o scanner, né? Nossa, pra me localizar. Mas nessa que você tá no scanner, ele vem por trás e, tipo, mano, num bom sentido por trás. Aí o que acontece, velho? A gente chega nessa parte, velho, a gente tem que ir por dedução, porque tem um jato de vapor, igual você falou, bloqueando o acesso à engrenagem. E quando você acessa a sala principal que liga a energia, você encontra dois registros. E essas válvulas, elas acionam mais um geyser lá de vapor no andar de baixo. Resumidamente, tem o ponto A, B, C, e você tem que descobrir a ordem que você aciona determinada válvula para desligar ou ligar o vapor, para você acessar novas áreas, para no final você conseguir pegar a engrenagem, e aí sim você consegue acessar a chave que te dá acesso o quê? A área que você vai ligar a energia. E quando finalmente você consegue fazer tudo isso, velho, aí você aciona de um lado, o Packer aciona de outro, tem uma alegria e uma tristeza, né? Você consegue restabelecer a energia do navio. Em compensação, o que acontece com o local, Padawan? Bom, cara, aquilo ali, bicho, eu achei show de bola aquilo lá, né? Você tá na sala lá da casa de máquina. Vocês acionaram a energia... Tipo assim, acionou o motor, né? Vamos assim dizer, né? Aí voltou a energia. No que voltou a energia tem um mapa lá que começa a mostrar os pontos que estavam desligados e começam a ligar, né? Os pontos. Tipo um mapa do navio. E aí nisso a sala tranca, cara. Passa uns ferrolhos, né? Umas portas, né? Ou seja, você está preso na sala. E dos dutos começa a inundar de água a sala. Mas é água a rodo, cara. Nisso vocês começam... né, ficar naquela situação, daqui a pouco você se vê preso ali e a água subindo, vocês não sabem. Eu confesso, eu morri a primeira vez. Não, porque, porra, eu não sabia o que era pra fazer. Aí eu morri. Mas antes da gente escapar dessa situação, existe aquele momento que você tá com o Chris e a Jéssica chegando no navio
né? E nisso você pensa o quê? Que você nem precisa se salvar, porque o Chris Ah, vai te salvar. sim, sim. Parece o quê? Que o Chris chegou no navio com a Exato, Jéssica e vai Puta, salvar você não. e o Parker daquele sufoco. Mas Cara, agora conta aí. Não. Bem lembrado, bem lembrado. Com isso, o Kit e o Quentin já chegaram no local do acidente lá do avião, por volta de 22h48, mais ou menos. E o que acontece? Eles estão indo procurar o tal do terminal para usar aquele token que eles pegaram, né? Que eles encontraram. E aí, só que nisso que eles estão chegando no local do acidente mesmo, onde está o avião, do nada, assim, surge alguma coisa que, assim, a princípio não dá pra ver, porque é invisível. Quando eles vão se depara com o quê? Com os Hunters. Mas os Hunters, eles estão invisíveis. E o Hunter invisível, ele recebe até um outro nome, que eu não vou me lembrar agora. Mas, enfim, aí você tem que matar esses Hunters, né? Até que você finalmente chega lá no avião mesmo, tal, pode acessar o terminal. Aí o Quint, como é o perito, né? É o cara, né? Ele usa o token e tal, ele consegue acessar as coordenadas do navio e ele de imediato já manda essas coordenadas pro O'Brien, né? Que, ao mesmo tempo, já manda pro Chris, que está no helicóptero, né? E assim o Chris e a Jéssica, o mais rápido possível, se dirigem lá pro local das coordenadas. E isso marca o final do episódio 5, Segredos Revelados. Agora, galera, já começamos com o episódio 6, Gato e Rato. Nesse momento, o que acontece? A gente está no mar Mediterrâneo, são 23h16, né? A gente está com o Chris e a Jéssica chegando no navio, fazendo um desembarque, né, do helicóptero e tal. E aí eles já começam a procurar a Jill e o Parker, cara, mas naquela coisa alucinante, porque eles estão, né, correndo contra o tempo. E aí eles estão correndo e tal, quando eles finalmente chegam na parte do cassino, eles acabam entrando por aquela porta que tem do lado dos caça-níqueis, que não foi por lá que a Jill e o Parker passaram, mas o Chris e a Jéssica passam por ali, no caso. E aí eles entram por aquela porta e tal, seguem pelos corredores e tal, finalmente eles chegam no elevador de carga, acionam o elevador, tudo, desce, até chegar na casa de máquinas, e ao mesmo tempo corta para Jill e o Parker se afogando na casa de máquinas, aquela tensão, aquela coisa de cinema, né? Aquela cena louca. Aí, isso corta de novo pro Chris e a Jéssica e tal. Quando finalmente eles abrem a porta, que eles entram na casa de máquina, não tem ninguém na casa de máquina. A casa de máquina está vazia, não tem água, não tem ninguém. Aí a câmera pega o mapa do navio e está escrito lá, Queen Semiramis, que na realidade é o navio gêmeo do Queen Zenobia. Aí nisso corta pra cena da Jill se afogando com o Parker e tal. Bom, eu não sabia o que fazer, que eu tava preso ali, não sabia o que fazer. Eu falei, vou mergulhar pra ver se tem alguma coisa no fundo. Aí no que eu mergulhei, eu achei uma barra de ferro lá no fundo, na sala de máquinas. Peguei essa barra, eu nadei, né, lá pra cima de novo, fui na portinhola novamente. No que eu cheguei na portinhola, ele dá o comando, né, Quick Time Event, apertar o botão A repetidamente, apertei, quebrou a barra de ferro. Aí eu não acreditei, Nelson. Fiquei sem acreditar. Eu não sabia o que fazer, mergulhei de novo. Nisso eu achei, próximo do equipamento onde a gente ligou a chave, tinha uma outra barra de ferro. Peguei e fui lá de novo. No que eu fui lá de novo, mandou de novo apertar a sequência do botão, apertei repetidamente e tal. Dessa vez estourou a portinhola, a gente conseguiu sair, aí você já dá aquele respiro de alívio, né, cara? Porque, porra, foi tenso o bagulho. Muito tenso, entendeu? Bom, aí sei que depois desse alívio, cara, que deu... Cara, o bagulho é tenso. Você tem que continuar na missão, velho. Não pode parar, né, Nelson? Você deve se lembrar que, na sequência disso, cara, a gente, se eu não me engano, tem que ir pra sala de controle. É isso mesmo, sala de controle.
que é aquela parte onde a gente vai ter que fazer o conserto da antena. Então, exatamente. Não, é isso mesmo. Aí a gente vai fazer o conserto da antena, né? Só lembrando, né, pessoal, que o que aconteceu? A gente restaurou a energia, certo? Só que no que restaurou a energia, apresentou algum problema lá na antena. E para que tanto a Jill e o Parker consigam novamente ter contato via rádio, eles precisam que essa antena esteja funcionando. E para isso eles têm que ir lá consertar a antena. Aí no que eles estão se dirigindo para consertar a antena, eles acabam voltando para aquele saguão que é maravilhoso, né, do Queen Zenobia, embarcam no elevador. Aí nisso aparece uma criatura, cara, um monstro, velho, que é aquele do... Como que é, Nelson? Aquele um estilo de pedra, né? Ele tem uma como que eu posso falar? Uma carapuça. E essa carapuça, cara, é estilo uma pedra, cara, é muito rígida. Mas nesse primeiro momento que a gente está no elevador, o que acontece? A gente acerta um braço, né, um tentáculo dele, né? E a gente vai disparando e tal, a gente acaba se livrando dele. Mas aí o que acontece? A gente subiu com o elevador até um tipo de um terraço, né? E nesse terraço, onde você já vai encontrar o quê? Um baú, munição, etc. Adivinha? Esse mesmo monstro volta. No que ele volta, ele é até simples. Ele cai, né? Ele se expõe um pouco. A gente tem que acertar como se fosse a parte da barriga, né? Da frente dele. E quando ele se esconde, ele põe essa carapuça voltada pra gente, a gente não consegue acertar ele. A gente tem que achar uma posição melhor para poder aí meter bala nele. Ele não tem... Eu, pelo menos, não senti muita dificuldade com ele, não. Eu passei de boa. Aí, bom, enfim, a gente consegue, né, matar ele e tal. Aí a gente recolhe as coisas que a gente não pegou ainda no cenário, que tem algumas coisas, munição, os negócios. E aí a gente sobe na escadinha para poder chegar finalmente na tal da antena. Feito o conserto, aí sim que a gente consegue retomar o contato com o Brian, no caso, né? Nisso que a gente está conversando com o Brian, ele é interrompido por uma outra ligação de emergência e a mulher reporta para ele que está tendo que o satélite, o Regia Solis lá, o Solis, né, Nelson? Nunca sei falar esse nome. Eles foram reativados. Esse satélite foi reativado pelos europeus. E foi reativado o satélite para quê? Para poder destruir os navios, que são navios esconderijos, né, do Veltro. E aí o que acontece? Acaba a cena, cara, do episódio dessa forma, entendeu? E eles ficam naquela tensão, né, cara? Porque, pô, reativar o satélite, cara, adivinha? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em Terra Grigia. E nesse momento, puf, acaba o episódio, cara. O bagulho foi tenso, mas assim, tenso demais, velho. Demais, demais, demais. Com isso, marcamos o final do episódio 6, Gato e Rato. Bom, galera, é o seguinte, aqui é o Fernando Padawan falando. Eu e o Nelson, a gente achou melhor a gente cortar o cast no meio. Porque o que acontece? A gente percebeu que o cast estava ficando muito grande. E para não ficar ruim para vocês que estão ouvindo, nem pra gente que está na gravação, na edição e tudo, né, do cast, a gente resolveu fazer o quê? Vamos cortar no meio, a gente vai disponibilizar pra galera a parte 1. Posteriormente, a gente vai estar editando e disponibilizando também a parte 2, que é a conclusão das nossas impressões sobre o Resident Evil Revelations. Com isso, pessoal, é só ficar no aguardo, dá uma checada lá, Mundo Bazinga, e também dá uma checadinha em Nelson Blogger, tá, pessoal? bazingapg.blogspot.com.br e nelsonpgrocha.blogspot.com.br. É só dar uma passadinha lá, se atualizar, a gente está disponibilizando tudo lá, tá ok? Até o próximo.